quando você trabalha com consultoria em desenvolvimento humano e organizacional, você vai trabalhar em 3 dimensões. Então, a dimensão organizacional, a dimensão grupal e a dimensão individual. Então, eu quero trazer aqui para você um exemplo de um cliente que eu comecei a atender o ano passado, e eu tenho atendido eles, e assim, e eles vão me demandando outros serviços, né? Então a gente está cada vez mais fortalecendo a nossa parceria, esse nosso vínculo, e claro que é resultado, sim, do trabalho, né? Do meu compromisso, do meu trabalho que eu procuro fazer com qualidade, cuidado, ética, senão eles não iam ficar demandando outros serviços para mim, né? Então, eu vou te dar esse exemplo. Eu vou te dar um exemplo do nível organizacional, porque com esse cliente eu tenho trabalhado nas 3 dimensões, organizacional, grupal e individual. No nível organizacional, quando eles demandaram, me contataram, né, e fizeram uma demanda para mim, eles vieram com uma demanda de pesquisa de clima organizacional. Ouvindo o cliente, né, que eu sempre faço uma reunião inicial, né, que eu tenho um método para fazer esse debriefing, né, essa reunião inicial. Então, ouvindo esse cliente, eu percebi que, considerando o contexto, né, que eles estão, considerando o momento atual da organização, considerando os objetivos, aonde que eles querem chegar, né, como que eles querem estar daqui 3, 5, 10 anos, considerando todo essas variáveis, né, que aí eu faço essa leitura e vou procurando integrar, né, essas variáveis, o que eu verifiquei? Que a demanda não era para pesquisa de clima organizacional. E isso é muito comum acontecer, porque é igual quando a gente vai no médico, né? Às vezes a gente vai no médico com um sintoma, a gente tem a dor, e a gente acha que aquela dor quer dizer uma coisa, né? Quando você vai no médico, e daí ele procura te ouvir, com o conhecimento dele, já procura fazer um pré-diagnóstico, pede exames, enfim, ele pode falar para você, olha, a sua dor não está relacionada com isso, a tua necessidade não é essa, né? Por exemplo, tomar um Tilenol, a tua necessidade de fazer uma cirurgia. Uma vez aconteceu isso comigo, senti uma dor, até eu deixei de ir para uma reunião em Porto Alegre, passagem comprada, tudo, né, de avião, tive que cancelar, porque eu tive uma dor de madrugada, fui para o hospital, eu achei que era problema cardíaco, porque a dor vinha assim no peito, muito forte, e depois, quando eu fui no médico, né, eu descobri que eu estava com pedra na vesícula e tive que fazer uma cirurgia. O médico falou, olha, se você viaja muito, é preferível você fazer logo essa cirurgia para não ter uma outra crise. Então, olha, no primeiro momento eu achei que a minha dor era até um problema cardíaco. Eu fiquei lá no hospital em observação, cumprindo o protocolo. Acho que eu fiquei umas 4, 5 horas de madrugada lá, deitadinha, aguardando. E não era cardíaco, era vesícula. Por que estou fazendo essa analogia com você? Para você entender que também conosco vai acontecer isso. Às vezes o cliente traz uma demanda, né? Eu quero uma pesquisa de clima, né? E aí é importante você ouvir, você procurar entender, analisar e ter um método para fazer isso. É extremamente importante. Eu desenvolvi um método para poder fazer isso. E aí eu verifiquei que não era pesquisa de clima, que a demanda desse cliente era um diagnóstico com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Por que o diagnóstico teria esse foco, né, de DHO, né, que é a sigla de Desenvolvimento Humano e Organizacional? Porque, primeiro, não seria apenas fazer treinamento, dar treinamento. Seria também desenvolver a organização. E quando a gente fala em desenvolvimento organizacional, a gente está falando em desenvolver processos, subsistemas, estruturas, rever estruturas, enfim. E você precisa ter um método para poder fazer o diagnóstico,
organizacional, e eu também desenvolvi um método, né? Assim, fui aprendendo, errando, acertando, enfim, e aí eu desenvolvi um método para diagnóstico organizacional. E esse método, né, assim como os outros métodos que eu utilizo, hoje ele está dentro do método que chama método PSI, né, que o P é de prospecção, o S é de serviço contratado e o I é de intervenções. Então, eu propus para a empresa, para a organização, e eles aceitaram. E isso é bem interessante, né? Que às vezes eu vejo que algumas colegas têm receio de fazer o diagnóstico organizacional e nem sabe como começar, né? Tem medo de fazer, né? Às vezes a palavra que vem da boca delas, de algumas alunas e mentorandas, é: eu tenho medo de fazer o diagnóstico organizacional e não dar conta. Aquilo que aparecer não foi realmente o que existe. E aí eu digo, se você tem uma metodologia eficaz, uma metodologia que é fundamentada em ciência, você não precisa ter medo. Com a nossa